É incrível, mas vocês sabem quem foi um dos primeiros a falar sobre uma conspiração, sobre uma corrupção arbitral em nível de seleções muito grave? Lionel Messi. É impressionante tudo o que ele está sendo dito nas redes com uma base do que aconteceu nos últimos anos. E aqueles que sustentam essa teoria estão sendo chamados de conspiranoicos. E não estão dizendo nada mais, nada menos do que o mesmo que Messi disse há alguns anos. Vamos relembrar já já essas declarações que foram impactantes, foram realmente impactantes na época e, claro, não foram por acaso. Quando alguém da importância de Messi sai para dizer coisas tão graves como aquelas, era porque queria ou porque estava buscando algo? Evidentemente o contrário, e realmente é. De qualquer forma, isso faz uns 7 anos, mas tudo começa antes. Vamos revisar agora como foi todo esse processo. Agora vamos ouvir, porque olha, eu realmente não lembrava. Ontem eu revi e pensei, nossa, mas essa imagem eu não coloquei no último vídeo. O último vídeo, para não me repetir muito aqui, é o vídeo pós-jogo, é onde eu reajo ao que aconteceu ontem. E ele está lá, assista. Se você não viu antes desse, assista antes, porque vai fazer muito mais sentido se você assistir antes. Basicamente, o que eu digo lá é que, de fato, o que mais estranho me pareceu, embora sejam ações que podem ser defendidas do ponto de vista da arbitragem, é o gol do Egito. Bom, tem uma falta lá no Jurássico, em relação ao gol no Jurássico, certo? Muito antes, lá no outro canto, e tal, não sei o quê. Ok? Mas dá para defender mais ou menos. Pisão bem leve e tal, já era. Mas o que eu dizia é que depois saiu um gol da Argentina. Você não faz o mesmo, por mais leve que seja a falta que fazem no Salah, que é muito leve, mas também é falta. No gol da Argentina, você não faz o mesmo, por mais leve que seja a falta que fazem no Salah, que é muito leve, mas também é falta. Então já existe um tratamento desigual. Olha só. Isso sem falar daquela vez em que Salah ia sozinho e marcaram uma falta, que foi jurássica. Foi tremenda também, que é o gol o Jurássico. Esses lances de escanteio, pode ser jogada, né? Ou eu tenho ela por aqui, mas acabei de ver agora que desativaram o conteúdo multimídia, né? A FIFA está tentando apagar todos os rastros dessa jogada, mas não vai conseguir eliminar tudo. Vocês lembram da jogada, né? Depois aconteceram várias faltas e outras situações. Agora vou dar mais exemplos, vou mostrar antes de esquecer. E aquilo que vocês estavam vendo daquele puxão, já vou falar disso. Mas, por exemplo, no jogo contra a Áustria, o jogo da Argentina contra a Áustria. Teve uma falta no início da jogada do gol do Messi, uma falta que fizeram em um austríaco no meio-campo. Assim começou a jogada que terminou no gol do Messi. Não lembro se foi o primeiro ou o segundo. Espera aí, porque a falta está aqui. Não posso colocar toda a jogada, porque depois, senão, vão fazer comigo o que fizeram com aquele fulano no Twitter, no X, vão fazer comigo aqui. Mas o cara domina, coloca o corpo no defensor argentino. E há um primeiro contato, houve um primeiro contato dessa jogada, falamos na época, houve contato inicial, e embora o argentino toque na bola, ele acerta o austríaco antes. Essa jogada não foi revisada. E foi falta. Eh, se Ficou muito ruim, porque aí vamos de novo com a questão da transmissão. Por que ontem não mostraram a falta que fizeram em Salah e ele ficou sozinho? Não só na frente do goleiro, obviamente ele ainda estava no seu campo. Mas vamos lá, ele tinha campo para correr ali. Desculpa, ele tinha superado o último defensor e não vimos esse replay claro como esse outro do jogo contra a Áustria, né? Mas aqui teve uma falta no início da jogada. Nada. Por isso que dizemos que é principalmente a disparidade de critério. E como eu disse, nessa jogada, se ele já revisou a do Egito, tinha que ter revisado essa falta que fizeram no Salah. O que acontece é que nessa jogada com o Salah teria sido pênalti a favor do Egito com 2 no placar. E aí teria ficado. Por que não? Porque aqui não viu bem a jogada com o Salah, teria sido pênalti a favor do Egito com 2 no placar, e aí a Argentina teria estado à beira de ser eliminada nesta Copa do Mundo. E claro, nesse caso, é disso que muita gente está reclamando em relação ao jogo de ontem.
Porque, claro, você começa a falar aqui de teoria da conspiração, que estão conspirando, ouço dizerem que estão contra nós, quanto mais falam, mais fortes ficaremos. E essas técnicas de se fortalecer são muito boas. Sei disso! E olha, sendo argentino, posso entender que isso esteja sendo usado no vestiário para motivar o time. Eu até falei isso no vídeo de ontem. Isso fortalece eles. Não é só a virada, mas também esse negócio de estão todos contra nós. Isso é mais antigo que o próprio futebol. Certo. Mas as pessoas têm todo o direito, muita gente tem todo o direito de reclamar e de pensar coisas estranhas. Pelo comportamento dele. Primeiro, pelo que aconteceu na Copa do Mundo do Catar. Tem um dado aqui impressionante. A Argentina já é a seleção que mais teve pênaltis marcados a favor na história das Copas do Mundo. E nos últimos anos, não lembro desde quando é isso. Bom, não, nos 2 últimos mundiais, né? Já teve 8 pênaltis a favor e só. O segundo nessa classificação tem só 3. Então, claro, isso é como quando falamos do caso Negreira e do Barça, né? Aqueles 2 anos sem pênalti contra, uma série de coisas que você pensa, vamos ver. Além disso, tem outro dado. É o time que mais faz faltas antes de receber um amarelo. Outro dado típico do Barcelona, como falamos há várias temporadas. Apesar de a Espanha ser a segunda, depois da Argentina, é quem mais precisa fazer faltas para levar um cartão amarelo. Olha, eu não vi favorecimento para a Espanha nesta Copa do Mundo, nem na anterior, e menos ainda na anterior. Mas veja, lidera em todos esses aspectos e você diz, poxa, mas é por isso que digo, Infantino, como agiu agora com o anfitrião? Retirou o cartão vermelho do Valbuena Balbum, numa decisão, numa atitude de cacique impressionante, que é algo absolutamente histórico, do presidente dos Estados Unidos dizendo sim, eu já liguei, porque para mim parecia que não. Olha, falamos pouco sobre isso neste canal, eu fiz um vídeo sobre isso. Depois não voltei mais no assunto porque a Espanha se classificou, depois veio a Argentina e os Estados Unidos já foram eliminados. É impressionante, inacreditável. Portanto, as pessoas dizem, olha, é um tratamento desigual, em uma situação vai salvar, na outra não, tal, não sei o quê. E isso que é o que estou te mostrando aqui. Também falava dessa jogada que acontece imediatamente antes do toque em Salah, que depois termina com o gol da Argentina. Pênalti cometido por McAllister, por que foi pênalti? No vídeo de ontem eu dizia não, mas é que se depois a bola não cai ali, perto daquele jogador egípcio e tal, o árbitro vai te dizer que, bom, que não há interferência no lance. Já, mas McAllister é um cara experiente, ou adorazo por sinal, e muito experiente mesmo, sabia exatamente o que estava fazendo. E quem já jogou futebol sabe disso. Muitas vezes, só de um zagueiro encostar um pouco, ele já te atrapalha e desestabiliza, impedindo que você chegue. O egípcio não chega, talvez nem chegasse de qualquer forma. Não chega em parte porque McAllister faz de modo discreto, mas com um toque suficiente para impedir. E além disso, o cara cai. O egípcio aqui cai, abre as pernas e cai. Por quê? E eu não vi isso na imagem anterior, mas peguei essa imagem que vi em um vídeo de um cara que explicava jogada por jogada o que tinha acontecido. E realmente, olha como está a camisa. Está totalmente esticada, a gola está completamente esticada. Ou seja, não é um puxãozinho não. Ele não faz de forma exagerada, porque não abraça, não segura, mas o suficiente pelo braço para puxar a camisa, puxar do tecido o suficiente para que o cara não saia correndo, não avance alguns metros. É impressionante, mas não foi para o VAR, não foi para o VAR. Tenho amigos argentinos, como sempre digo, família. Conversei com um grande amigo que gosto muito, e ele falou, não pega tão pesado com a gente no canal. Eu digo, não cara, mas é que quanto mais eu vejo as coisas, mais eu fico chocado, Estou me lembrando, e talvez eu até conte algo sobre Mascherano nas próximas horas. Estou me lembrando de uma do Mascherano jogando pelo Barça contra o Paris Saint-Germain. Bom, naquele famoso jogo do Aitequim, quando ele fez aquilo com o Di Maria. Di Maria ia chutar, mas tocou levemente e Mascherano admitiu. Sim, toquei, porque ou era isso ou saía o gol.
Ou seja, eles sabem muito bem como agir nesse tipo de situação, e esse McAllister aí é um cachorro velho, um cachorro velho. Enfim, então é isso, olha, mais uma. Eu juro pra vocês que essa, e ontem eu contava, olha, talvez não seja suficiente e tal. Você vê aqui, foi o suficiente, cara, o suficiente pra derrubar. Beleza, vamos falar do Messi. Vamos falar do Messi. Exatamente, isso era o que Messi dizia em 2019. Não é inteligência artificial, naquela época ainda não existia. Poderia ter sido feito, mas não, não, não. Isso foi o que Messi disse em 2019 naquela Copa América, porque não deixaram a Argentina chegar à final. Isso é dizer campeão. Sim, eu acho que não há dúvida, infelizmente, acho que está armada para o Brasil. Tomara que o VAR e os árbitros não tenham nada a ver com essa final e que o Peru possa competir, porque tem time para isso, mas acho difícil. Cheguei! Acho que nós não temos que fazer parte dessa corrupção e que não nos deixaram estar na final. Infelizmente, eu repito, a corrupção, os árbitros e tudo isso não permite que as pessoas aproveitem o futebol, o espetáculo e isso estraga um pouco. Competição montada para que um time ganhe. O Brasil, nesse caso, não queremos fazer parte dessa corrupção e fala dos árbitros. Corrupção da arbitragem. Está tudo armado para que a arbitragem não nos deixe chegar à final. Ele afirmou, não deixaram a gente chegar à final. Várias consequências. Mas enfim, a que mais nos afeta como madridistas é a mais impressionante, que é o fato de que isso é dito por um cara que esteve em um clube, que durante 20 anos pagou um chefe de arbitragem e toda a carreira de Messi no Barcelona foi sob esse esquema. Proteção arbitral do seu clube, pagando 8,4 milhões a um responsável do quadro de arbitragem em todas as competições que disputou na Espanha. O primeiro conspiracionista de tudo isso foi Léo Messi, que hoje é, claro, o centro da narrativa dos conspiracionistas atualmente, com todas as aspas. É o centro da narrativa. Por causa do Infantino, do Catar e dos pênaltis. Sou Masgovão é sobre isso. Dizem que Messi tem que estar nesta e na última Copa do Mundo. As pessoas que sustentam, que defendem isso, e obviamente eu estou nessa. Eu estou nessa linha e juro para vocês que no início na Copa do Mundo, quis esquecer um pouco o Catar. Porque, como sempre disse, além dos pênaltis, o time aqui era um grupo de homens em uma missão. Todos jogaram para Messi, que fez uma grande Copa do Mundo, com todos os pênaltis que quiserem. E eu disse, bom, olha, eles tinham escrito na testa, vamos ser campeões do mundo, e é como com Maradona. Vamos ver. E é verdade que todas as Copas do Mundo da Argentina estão todas marcadas com um asterisco, cara. Ou seja, a de 78 ditadura, a ditadura do Videla. Lá na Argentina, com aquele jogo anterior em que a Argentina tinha que fazer mais de 4 gols no Peru e o goleiro do Peru tinha nascido na Argentina e tal. Tudo isso em um país que sediava uma Copa do Mundo sob ditadura. Poxa, desculpa, mas é assim mesmo. Isso, com certeza, muito provavelmente, era o melhor time, aquela Argentina, com um grande Mário Kempes-Kempesky. Maradona, em 86, foi o melhor jogador de futebol que já vi. A Copa do Mundo que fez foi impressionante. Claro, é o que a gente fala muitas vezes e o que falamos sobre o Barça. Eles tinham um bom time? Sim, mas tinham a rede dos árbitros de um clube que estava pagando milhões para um chefe de arbitragem. Então aqui é parecido, ou seja, Maradona faz o gol de todos os tempos, mas alguns minutos antes faz um gol com a mão. Gol de mão visto por todos, exceto pelo árbitro. Poxa, é que claro, quem ganha quem ganha no Catar é como é. E agora esse, pois tem gente que está claro. Beleza. Bom, somos vários que já estamos calejados, mas mesmo assim isso começa a te irritar muito, porque você já viu como funciona a FIFA e já viveu isso na pele. Já tiro a Argentina do caminho,
Coreia 2002, os árbitros contra a Espanha e contra a Itália, porque eles resolveram aparecer no caminho da Coreia. O árbitro de Itália X-Coreia foi pego anos depois ou meses depois em um aeroporto de Nova York, com drogas, um cara fácil de comprar. Senezer Sik era, isso eu já contei em mais de um vídeo, Senezer Sik era o responsável pelos árbitros da FIFA naquela Copa do Mundo. Sim, o da Unicef depois e da UEFA. E quem chegou às semifinais daquele torneio? Senezer Sik. De onde ele é? Turco. Chegaram Turquia e Coreia. E a Coreia, depois de eliminar de forma escandalosa a Espanha, a Itália e a Espanha nessa ordem, não é? Já presenciamos muitas coisas, como o FIFA Gate e a compra da Copa do Mundo do Catar. Eles compraram para levar ao Catar, mas isso já foi comprovado. E claro, agora chega Infantino que veio para limpar isso. E você o vê tão puxa-saco do poder com Trump, que é uma... Claro, Trump diz, olha, pois fantástico. Claro, em quem a gente tem que prestar atenção. E quem a gente tem que acusar é o Infantino. Mas como é possível que esse senhor se comporte dessa maneira? Como é possível que para o próximo jogo da França, pela primeira vez no torneio, o quinteto de arbitragem, pela primeira vez no torneio, todos os árbitros, o quinteto de arbitragem seja do mesmo país? Vocês sabem de que país vai ser o árbitro? Vão ser os árbitros, os 5. O principal, assistentes e VAR, tudo isso. No jogo da França contra o Marrocos, argentinos. Mas vamos ver, se você quer dar a aparência de lisura, como você faz isso? Como dar aparência de lisura, cometendo essa barbaridade e esse abuso, como no caso Balogun? É impressionante. Como isso não faz a gente pensar? E lembrando disso do Messi, isso o Messi disse em 2019. Se voltarmos no tempo, em 2016, o Messi aparece em uma entrevista rápida como essa, ali com a imprensa, quando perde a final do centenário da Copa América, nos Estados Unidos, contra o Chile, segunda final consecutiva, e nos pênaltis, que perdem contra o Chile. Eu estive na de 2015 no Chile, com a Bein Sports 2016. Perdem de novo, Messi chora, erra um pênalti, chora e diz, para mim a seleção acabou. Soaram todos os alarmes e passaram a fazer Copas América quase todo ano, como se não houvesse amanhã. Então fizeram outra em 19, outra em 20 e um bom. Já tinham feito a de 15, que o Messi tinha perdido nos pênaltis. Ou seja, vamos consertar isso. A de 16 está fazendo 100 anos. 100 anos, a de 16 vai. E depois, a de 19, a de 21, você pensa, pô, não era a cada 4 anos. E acontece que de 15 a 21, em 6 anos, fizeram 1, 2, 3 e 4. 4. Em 6 anos, 4, e era uma competição a cada 4 anos, né? Só ficaram tranquilos quando ganharam em 21. Mas em 19, os alarmes voltaram a soar. Então, claro, Messi, isso não é pouca coisa. Messi não fez isso à toa. Ele fez para conseguir algo. E a partir desse momento, o que acontece? Agora, para Messi, nada parece armado, mas para o resto da humanidade, sim. Bom, não para todos, né? Para muitos. Messi era conspiracionista naquela época? Ele era conspiracionista? Não somos nós agora? Como fica isso, então? Enfim, que tudo dê muito certo para vocês. Deixem um like se gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, deem aquele hype no vídeo, que ajuda muito, e a gente se vê no próximo. Tchau!